Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como declarar veículo não declarado em anos anteriores no seu imposto de renda. Então, se você está fazendo agora a sua declaração e percebeu que não lançou de maneira incorreta algum veículo numa declaração passada e quer saber o que fazer, assista esse vídeo até o fim. Eu vou te mostrar aqui da tela do meu computador o passo a passo, tanto pelo programa do IR para computadores e notebooks, como pelo aplicativo IRPF para smartphones. Também vamos responder algumas das principais dúvidas sobre o assunto, como por exemplo, se é preciso continuar declarando o veículo mesmo depois de quitado, como que se declara veículo adquirido quando você ainda não era obrigado a declarar imposto de renda e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você não quiser entender esse monte de regra complicada de que eu vou falar agora, vai lá no nosso site, acessa a plataforma, ela mesma vai te fazer uma série de perguntas bem simples de serem respondidas e no final ela gera e envia a sua declaração para a Receita Federal automaticamente. Você não precisa sequer baixar o programa. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito mais barato do que fazer com um contador e muito mais seguro do que declarar por conta própria. Bom, antes de eu te mostrar na prática como que você vai fazer lá no programa do IR, no aplicativo IRPF, é importante que você entenda algumas regras gerais para não se embananar na hora de botar a mão na massa. Regra número 1. Os veículos, eles não são tributáveis, porém, eles são de declaração obrigatória. Qualquer veículo que você tenha, carro, moto, caminhão, etc., precisa ser lançado na sua declaração, independente do custo de aquisição dele. E por que isso acontece? Porque a Receita Federal entende que o veículo é uma parte importante do seu patrimônio e ela quer sempre saber se o seu patrimônio é compatível com a sua renda. Lembre-se de que a grande preocupação da Receita Federal é que você esteja eventualmente omitindo rendimentos. Por isso, se por acaso o seu rendimento ele for muito baixo para o tipo de patrimônio que você tem, como os tipos de veículos que eventualmente você tenha, ela já vai acender o sinal vermelho e você corre o risco de cair na malha fina. Por isso, ela cobra multas que variam de 165% até 150% do imposto devido, caso você omita esse tipo de bem. Regra número 2. Se você não lançou esse veículo numa declaração passada, porque você não era obrigado a declarar e, consequentemente, você não fez a sua declaração, então você não está errado. Basta fazer a sua declaração agora desse ano e nos campos situação em 31 de dezembro do ano anterior no calendário e situação em 31 de dezembro do ano calendário, como eu vou mostrar mais em detalhes daqui a pouco, você vai inserir o custo de aquisição que você teve com aquele veículo naquela época. Daqui a pouco eu vou falar em mais detalhes. Se você era obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, mas você não fez a declaração, ou seja, você não declarou nada, agora você vai ter que fazer uma declaração original retroativa, atrasada, e por isso está sujeito a multa e eventuais juros. Para saber como fazer uma declaração de imposto de renda atrasada, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Se você era obrigado a declarar, fez a sua declaração, mas não lançou o veículo, aí nesse caso você vai ter que retificar todas as declarações passadas enquanto você tinha esse veículo. Se você adquiriu esse veículo há mais de 5 anos, basta retificar as declarações dos últimos 5 anos. Mais do que isso, não é necessário, você não vai nem conseguir. Para fazer a declaração retificadora, você não está sujeito a absolutamente nenhuma multa. Por isso a gente recomenda tanto que você faça essas retificações, porque te evita de cair na malha fina futuramente ou de ser fiscalizado e não tem custo nenhum. A inclusão agora retroativa de um veículo também não vai alterar em nada o seu imposto a pagar ou a sua restituição a receber, que foram apuradas na época em que você fez a declaração original. E isso porque, como eu disse agora há pouco, o veículo não é tributável. Então, nem o que você paga por ele é dedutível, nem a posse dele é tributável. Então, consequentemente, isso não vai alterar o resultado das suas declarações anteriores. Se você era obrigado a declarar, você fez a sua declaração, lançou o veículo, mas o lançou de maneira equivocada, por exemplo, inseriu um valor, um custo de aquisição errado, ou colocou dados do veículo que também estavam equivocados, nesse caso vale exatamente a mesma regra que eu falei agora. Você vai ter que retificar essas declarações anteriores, inserindo os valores corretos. Se o veículo tiver sido adquirido há mais de 5 anos, basta retificar os últimos 5 anos. Regra número 3. O bem ele tem que constar da sua declaração a partir do ano seguinte ao ano em que você o adquiriu, ou seja, o ano de aquisição. E para efeitos de veículo, o que conta como aquisição é o momento em que você recebeu aquele bem, que você tomou posse dele. Então,
não considere, nesse caso aqui, a data, por exemplo, do registro do documento do veículo no Detran, ou a assinatura do contrato de compra e venda, ou a assinatura de um termo de doação, caso ele tenha sido recebido como doação, ou o momento da partilha de uma herança, caso ele tenha sido recebido como herança. Não, você sempre vai considerar o momento em que você o adquiriu efetivamente, ainda que ele ainda não tivesse registrado, ou que tenha sido registrado antes, ainda que o contrato de compra e venda tenha sido assinado antes ou depois, tá? A data de aquisição é a data em que você tomou posse do bem. Bom, no programa do IR, a primeira coisa que você vai ter que saber é definir qual que é a versão exata do programa do IR que você vai baixar. E essa versão ela tem que ser exatamente aquela do ano de exercício que você teria usado caso estivesse fazendo a declaração original. Então, se, por exemplo, você está precisando retificar a declaração referente ao ano calendário de 2018, vai baixar o programa do Imposto de Renda de 2019. Se está querendo retificar referente ao ano calendário de 2019, baixa o programa do IR de 2020 e assim por diante. Já para você gerar a declaração retificadora, aí depende da situação em que você estiver. Se você estiver usando o mesmo programa que você usou no mesmo computador para fazer a declaração original, basta você vir aqui nessa aba Transmitidas e selecionar a sua declaração. Em seguida você clica nesse íconezinho aqui laranja com um R. Na sequência, a sua declaração ela vai ser automaticamente transferida para essa aba em preenchimento e vai ser aberta no programa. Então você já vai lá e edita, né, as partes que lhe interessar. Se você não tiver o mesmo programa ou o mesmo computador que você usou para fazer a declaração original, mas você tiver o arquivo digital da declaração, que é aquele arquivo com extensão .dec, não é o PDF, é o arquivo com extensão .dec, que só abre através do próprio programa do IR, você vai poder fazer a importação desse arquivo. Para isso, você vai vir aqui no menu Ferramentas, Cópia de Segurança, Restaurar. Em seguida, você seleciona lá no seu computador em que pasta, seleciona o arquivo e importa ele aqui no programa. Ele vai ser exibido, então, nessa aba em preenchimento. Você clica 2 vezes e, consequentemente, já acessa a declaração retificadora. Já se você não se enquadrar em nenhuma dessas duas situações, se você, por exemplo, só tem um arquivo em PDF da sua declaração ou nem um arquivo em PDF tem, aí não tem jeito. Você vai ter que iniciar uma declaração em branco. Para isso, você clica aqui nessa aba nova, clica em Iniciar a declaração em branco, digita o seu CPF e o seu nome completo. Logo na primeira ficha que foi exibida, que é a de identificação do contribuinte, você vai ter que selecionar essa opção aqui, declaração retificadora, e vai ter que preencher nesse campo logo abaixo o número de recibo da sua declaração original. O número do recibo da declaração é aquele código de 12 dígitos que fica na segunda página do recibo de entrega da declaração, que é o documento emitido pelo programa do IR assim que você faz a transmissão, o envio da sua declaração para a Receita Federal. É importantíssimo você sempre manter esse arquivo em mãos, deixe salvo no seu computador, porque para outras coisas vai ser fundamental você tê-lo para gerar, entre outras, uma declaração retificadora. Uma vez então você gerando o arquivo da declaração retificadora, você vai vir aqui na ficha Bens e Direitos e se você estiver importando uma declaração, você vai clicar, né, 2 vezes no item referente ao veículo ou se você estiver fazendo do zero, você vai clicar aqui no botão Novo. Tá? Nos dois casos, o código que vai ter que estar aqui preenchido é o 21, referente a veículo automotor, e esse campo aqui do Renavan tem que ser preenchido com o código Renavan do seu veículo. Se você não sabe qual que é ele, esse é um exemplo aqui de um documento de veículo, onde fica localizado o Renavan lá no canto superior esquerdo dele. Tá? Então é esse o número que tem que ser inserido aqui. Se por acaso esse número no seu estado superar 30 dígitos, então você vai poder deixar esse campo aqui em branco e inserir o Renavan aqui no campo de discriminação. No campo de discriminação, então, tem que constar pelo menos essas informações obrigatórias: a marca do veículo, o modelo, o ano de fabricação, a placa, a data e a forma de aquisição. Uma boa discriminação, por exemplo, seria carro Nissan Kicks, Active 1.6, 16 válvulas, flex, automático, 2016, que é o ano de fabricação, placa tal, comprado à vista, que é a forma de aquisição, em data tal, que é a data de aquisição, pelo valor tal. Em seguida, nos campos situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário e situação em 31 de dezembro do ano calendário, você vai inserir o custo de aquisição, ou seja, o quanto que você pagou por esse veículo até cada uma dessas datas aqui. Então, por favor, não insira aqui o valor atualizado do veículo, nem o valor da tabela FIP dele, nem o valor total que pelo qual você o comprou, mas que ainda não tiver pago porque você ainda está pagando a prazo ou está financiando. Insira apenas o que você efetivamente pagou por ele até cada uma dessas datas.
Em seguida, clique em OK e pronto, está declarado o veículo. Se você estiver usando o aplicativo IRPF para smartphones, só vai ser possível retificar uma declaração passada se a declaração original também tiver sido feita por meio desse mesmo aplicativo e no mesmo aparelho de celular que você estiver usando. Nesse caso, então, você vai para o quadro da referente à declaração, clica na opção Declaração Retificadora, vai no quadro Bens e Dívidas, seleciona a opção Bens e Direitos, insere o código 21, que é o referente a veículo automotor, e em seguida preenche todos os demais campos do jeito que eu expliquei aqui para o programa do IR. Perguntas frequentes. Vamos ver agora duas das principais perguntas a respeito desse assunto. Primeiro, preciso continuar declarando o veículo mesmo depois de quitado? Sim. Tá? Se você estiver fazendo a sua declaração e o veículo ele já foi inteiramente pago, esse veículo tem que continuar na sua declaração enquanto ele pertencer a você. Nesses casos, você vai sempre repetir nos campos situação em 31 de dezembro o custo de aquisição dele original e vai ficar repetindo ano a ano. Como declarar veículo adquirido quando eu não era obrigado a declarar imposto de renda? Se você adquiriu um veículo e o quitou num ano em que você ainda não era obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, não muda absolutamente nada em relação ao que a gente falou agora. A única diferença é que quando você for lançar esse veículo na sua declaração atual, o custo de aquisição que você vai inserir lá nos campos situação em 31 de dezembro já vai ser o custo de aquisição definitivo dele, de quando você o quitou. Então, se por exemplo lá atrás você pagou 50 mil reais por aquele veículo, você vai deixar os dois campos situação em 31 de dezembro com o valor de 50 mil reais. Bom pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.